Meu nome é Emily Carter. Tenho 31 anos e, até aquele momento, passei quase uma década confundindo obediência com amor. À meia-noite da véspera de Ano Novo, meu pai apontou para mim do outro lado da sala de jantar e declarou: chegou a hora de tirar as pessoas inúteis desta família. Você é a primeira. Minha mãe soltou uma risada enquanto erguia a taça de champanhe. Minha irmã mais nova levantou o copo e completou: concordo. Em seguida, minha mãe exibiu aquele sorriso que sempre usava quando queria transformar crueldade em algo aparentemente razoável. O único valor que você tem é o dinheiro que leva para casa. Ninguém mencionou a folha de pagamento emergencial que eu havia coberto 3 meses antes, as dívidas com fornecedores que quitei em silêncio ou o fato de que boa parte daquela comemoração tinha sido paga com um cartão em meu nome. Eles esperavam que eu chorasse, pedisse desculpas e implorasse por uma nova chance de ser considerada útil. Mas eu apenas sorri. Ótimo, respondi. Vocês acabaram de facilitar minha decisão. Os sorrisos desapareceram instantaneamente. A sala mergulhou em um silêncio absoluto. Meu pai baixou a mão. Minha irmã interrompeu o gole que estava tomando. O rosto da minha mãe ficou tenso, porque ela entendeu antes dos outros. Eu não estava implorando para ficar. Peguei meu casaco, retirei do bolso a identificação da empresa da família e a deixei ao lado da taça do meu pai. O que eles não sabiam era que eu havia passado a semana anterior reunindo cópias de registros bancários, contratos de empréstimos e mensagens que acreditavam que eu nunca tinha visto. Pensavam que estavam se livrando de um peso. Ao amanhecer, descobririam que haviam afastado justamente a pessoa que mantinha toda a estrutura financeira deles de pé. Antes que eu chegasse à porta da frente, meu pai veio atrás de mim pelo corredor. Richard Carter passou a minha infância inteira acreditando que falar mais alto significava estar certo. Não faça drama, ele disparou. Estamos apenas tendo uma conversa sincera em família. Atrás dele, minha mãe, Linda, cruzou os braços como se eu tivesse cometido uma grande falta ao reagir à própria humilhação. Minha irmã Ashley permaneceu perto da mesa, ainda segurando a taça que havia levantado contra mim. Ela tinha 27 anos, ocupava um cargo genérico de operações na Carter Custom Interiores e nunca precisou se preocupar com salários atrasados porque eu sempre garantia que houvesse dinheiro suficiente na conta. Olhei para meu pai e fiz apenas uma pergunta. Estou fora da família ou aquilo foi só uma piada? Ele lançou um olhar para minha mãe. Nenhum dos dois esperava que eu exigisse uma resposta direta. Talvez um pouco de distância ensine você a ser grata, respondeu ele. Perfeito, falei enquanto abria a porta. Então a distância começa agora. Em vez de voltar para casa, dirigi até uma lanchonete aberta 24 horas. Minhas mãos tremiam, mas eu não estava devastada como eles imaginavam. Eu estava furiosa por ter passado tanto tempo ajudando a sustentar a mentira de que eram eles que me apoiavam. A Carter Custom Interiores já foi uma empresa respeitada de reformas. Meu pai tinha talento para conquistar clientes, mas era péssimo com dinheiro. Fazia orçamentos abaixo do necessário, atrasava pagamentos e tratava cada mês lucrativo como desculpa para gastar sem controle. Minha mãe cuidava das relações comunitárias, o que na prática significava participar de eventos beneficentes, círculos sociais e garantir que todos no bairro acreditassem que a empresa estava prosperando. Ashley entrou no negócio depois da faculdade e rapidamente se presenteou com um cargo importante, um SUV novo e um cartão corporativo para despesas. Eu segui outro caminho e construí minha própria carreira na área de marketing. Comecei minha carreira como redatora júnior, depois avancei para a área de estratégia de campanhas e, com o tempo, me tornei gerente de contas em uma agência de médio porte em Chicago. 3 anos antes, quando a empresa da família quase não conseguiu pagar os funcionários, meu pai me ligou desesperado. Ele disse que 12 colaboradores poderiam ficar sem receber e que várias famílias seriam prejudicadas. Naquela mesma tarde, transferi $20.000. Um mês depois surgiu outra emergência. Depois mais uma. No início, os empréstimos eram feitos de forma informal. Mais tarde, meu contador insistiu que tudo fosse documentado por escrito, incluindo contratos de dívida e um acordo de participação minoritária na empresa. Meu pai reclamou que tanta burocracia tornava tudo impessoal, mas assinou porque precisava do dinheiro.
Naquela véspera de Ano Novo, eu já havia investido $184.000 no negócio, assumido garantias de parte da linha de crédito da empresa e pago diversas despesas discretamente sempre que o caixa ficava apertado. 6 semanas antes da festa, a agência onde eu trabalhava encerrou meu departamento após perder 2 grandes clientes. Recebi uma indenização e tinha reservas suficientes para viver com cautela por mais de um ano. Contei à minha família que estava avaliando se entraria em outra agência ou se criaria meu próprio projeto. Eles prestaram atenção apenas a um detalhe: meu salário mensal havia parado. Os sinais de alerta existiam muito antes daquela noite, mas eu me acostumei a dar outros nomes a eles. Quando meu pai pedia dinheiro, eu chamava de lealdade. Quando minha mãe comentava meu salário com parentes, eu dizia a mim mesma que era orgulho. Quando Ashley brincava que eu era o banco de emergência da família, eu ria junto, porque admitir a verdade significaria reconhecer o quanto o afeto deles havia se tornado condicionado. Cada promoção que eu recebia representava uma nova crise que eu poderia cobrir. Cada bônus significava mais uma conta atrasada da empresa que poderia ser adiada. Ninguém perguntava quais eram os meus planos ou sonhos. Depois que perdi o emprego, o tom das conversas mudou rapidamente. Meu pai começou a perguntar quando eu voltaria a ser produtiva. Minha mãe passou a destacar que Ashley nunca tinha ficado desempregada. Ashley fazia piadas dizendo que eu estava aproveitando umas férias enquanto os outros trabalhavam. Nenhum deles mencionou que minha indenização tinha ajudado a cobrir a folha de pagamento de novembro e o depósito da festa de Ano Novo. Sentada na lanchonete, abri meu notebook e acessei todas as contas vinculadas ao meu nome. Cancelei o cartão corporativo que Ashley utilizava com base no meu crédito. Suspendi a transferência automática programada para o primeiro dia útil de janeiro. Também enviei um pedido formal ao contador externo da empresa solicitando demonstrativos financeiros completos, registros societários e cópias de todos os contratos de empréstimo em aberto. Em seguida, encaminhei uma notificação oficial para meus pais. A partir daquele momento, eu não forneceria mais recursos pessoais, não assinaria novas garantias e não autorizaria o uso do meu nome ou do meu crédito em qualquer operação. Às 0h47, Ashley ligou. Deixei tocar. Às 0h49, minha mãe enviou uma mensagem: você está provando que ele tinha razão. Às 0h52, meu pai escreveu: essa sua encenação pode acabar prejudicando funcionários inocentes. Fiquei encarando aquela mensagem por vários minutos. Meu pai tinha encontrado exatamente o ponto que sempre funcionava comigo: culpa disfarçada de responsabilidade. Por um instante, quase liguei de volta. Quase pedi desculpas e prometi continuar protegendo a folha de pagamento até encontrar uma solução melhor. Mas então recebi uma resposta do contador, e tudo mudou. Ele explicou que tentava falar comigo em particular havia vários dias. Uma proposta de refinanciamento da empresa tinha chegado com meu nome listado como garantidora. O problema era que ele nunca havia recebido qualquer autorização minha. Pior ainda, havia um rascunho de resolução societária afirmando que eu concordava em usar minha participação na empresa como garantia do empréstimo. Li o documento uma vez. Depois outra. E mais uma. A assinatura abaixo do meu nome era parecida o suficiente para enganar alguém que a tivesse visto apenas superficialmente. Mas não era minha. Naquele instante, a situação assumiu uma dimensão completamente diferente. Até então, eu acreditava que minha família era egoísta, dependente financeiramente de mim e incapaz de reconhecer meus esforços. Agora eu sabia que alguém tinha tentado transformar essa dependência em algo permanente. O refinanciamento reuniria todas as dívidas atrasadas da empresa em um novo empréstimo maior, sustentado em parte pela minha participação societária e por garantias ligadas ao meu nome. Se o negócio afundasse, eles poderiam se afastar enquanto a cobrança recaía sobre mim. Encaminhei imediatamente toda a documentação para Caroline Reed, uma advogada especializada em direito empresarial indicada pelo meu contador. Também baixei anos de e-mails, mensagens, comprovantes de transferências e contratos assinados. O que você faria se as mesmas pessoas que o chamavam de peso estivessem sustentando a própria sobrevivência financeira com base no seu crédito? Eu ainda não tinha uma resposta. Mas, enquanto o amanhecer surgia além das janelas da lanchonete, fiz uma promessa a mim mesma: não o salvaria das consequências das próprias escolhas. Às 9 da manhã seguinte, Caroline me ligou.
Ela recomendou que eu não acusasse ninguém publicamente, não assinasse nenhum documento e preservasse todas as mensagens e registros. Também explicou que a resolução com assinatura falsificada poderia ultrapassar os limites de um conflito familiar. Dependendo das circunstâncias, quem a preparou ou apresentou poderia enfrentar sérias consequências legais. Aquilo me deixou profundamente abalada. Eu nunca imaginei que a situação chegaria ao ponto de envolver advogados, especialistas financeiros ou uma assinatura imitada por alguém que me observava assinar cartões de aniversário havia anos. 2 dias depois, meu pai convocou uma reunião de família. A escolha das palavras não foi por acaso. Ele não perguntou se eu poderia comparecer. Apenas enviou horário e local, como se eu ainda fosse uma funcionária aguardando instruções. Caroline sugeriu que eu só fosse se me sentisse segura, registrasse a conversa quando permitido por lei e evitasse revelar tudo o que sabia. Cheguei com o celular gravando discretamente no bolso do casaco e cópias dos meus documentos guardadas em outro local. Meu pai estava sentado na cabeceira da mesa de jantar. Minha mãe ocupava o lugar ao lado, exibindo aquela expressão de vítima que costumava usar antes de me responsabilizar por seus próprios sentimentos. Ashley tinha uma pasta aberta à sua frente. Meu pai iniciou a conversa com uma voz cuidadosamente controlada. O ano novo saiu do controle. Todos nós falamos coisas que não deveríamos. Permaneci em silêncio. Ele continuou. Mas você reagiu cancelando um cartão da empresa e interrompendo recursos dos quais os funcionários dependem. Lá estava novamente a mesma estratégia de sempre, transformar meus limites em uma agressão e minha decisão de me proteger em um ataque contra eles. Meu pai empurrou um documento na minha direção. Era uma versão revisada do acordo de refinanciamento. Assine isso e podemos deixar toda aquela noite desagradável para trás. Nem sequer toquei na caneta. Porque o credor acredita que eu já havia aprovado a primeira versão. Ashley lançou um olhar rápido para o meu pai. Minha mãe apertou a xícara de café com mais força. Meu pai se recostou na cadeira. Esses processos preliminares costumam ser confusos. Ninguém falsificou nada. Eu não usei essa palavra, respondi. O clima na sala mudou imediatamente. Ashley fechou a pasta. A expressão do meu pai endureceu. Você está tentando destruir esta família porque ficou magoada. Não, respondi com calma. Estou me recusando a permitir que esta família me destrua porque parei de financiar seus problemas. Minha mãe entrou na conversa sem hesitar. Começou a listar tudo o que, segundo ela, haviam feito por mim quando eu era criança: roupas para a escola, aparelho dentário, visitas a universidades e um teto sobre minha cabeça. Ela recitava responsabilidades básicas de qualquer pai e mãe como se estivesse cobrando uma dívida antiga. Então Ashley disse algo que eliminou qualquer dúvida que ainda restava. Você nem precisa dessas ações da empresa. Nunca trabalhou aqui de verdade. Devolva tudo e pare de agir como se tivesse construído o negócio do papai. Olhei para ela. Quem preparou a resolução societária? Não faço ideia. Então por que seu nome aparece nos metadados do arquivo como a última pessoa que o editou? O rosto dela perdeu a cor. Meu pai se levantou tão rápido que a cadeira arrastou pelo chão. Você estava espionando a gente. A acusação seria quase impressionante se não fosse tão absurda. Eles haviam usado meu nome em um documento que eu nunca autorizei, mas eu era tratada como a invasora por descobrir isso. Mantive a voz firme. Estou dando uma oportunidade para vocês retirarem o pedido de refinanciamento, corrigirem as informações junto ao credor e entregarem todos os registros da empresa à minha advogada. Meu pai soltou uma risada de desprezo. Sua advogada? Escuta você mesma. Perde um emprego e de repente acha que é uma grande empresária. Em seguida, declarou que, se eu não assinasse, contaria aos parentes que eu havia abandonado os funcionários e desviado recursos da empresa. Minha mãe acrescentou que as pessoas já acreditavam que eu estava emocionalmente desequilibrada depois da demissão. Ashley completou dizendo que tinha contatos na área de marketing e poderia garantir que outras empresas ouvissem o quanto eu era difícil de confiar. As ameaças surgiram com facilidade demais. Aquilo me mostrou que aquela conversa já estava ensaiada antes mesmo de eu chegar. Levantei da cadeira e fechei os botões do casaco. Meu pai apontou para o assento. Sente-se. Ainda não terminamos.
Terminamos, sim. Olhei para os três. Não utilizem mais meu nome, minha assinatura, meu crédito ou meu dinheiro. A partir de agora, qualquer assunto deve ser tratado por meio da Caroline. Virei as costas e caminhei em direção à saída. Minha mãe veio atrás de mim até o hall de entrada e segurou meu braço. Não com força suficiente para machucar, mas o bastante para demonstrar que ainda acreditava ter direito de controlar meu caminho. Depois de tudo o que fizemos por você, como consegue nos tratar assim? Afastei o braço com tranquilidade e segui em direção à porta. Eu não estava punindo vocês. Estava apenas impedindo que continuassem me fazendo pagar a conta. A versão dele se espalhou rapidamente porque era simples de entender, a filha desempregada havia se tornado amarga e vingativa. A verdade era muito mais complicada. Envolvia contratos, garantias financeiras, gastos escondidos e anos de pressão disfarçados de obrigação familiar. Mesmo assim, alguns parentes entraram em contato comigo em particular. Um tio confessou que meu pai havia pegado dinheiro emprestado com ele e nunca devolvido. Um ex-funcionário contou que Ashley orientava a equipe a esconder certas despesas pessoais durante as revisões mensais. Essas mensagens não me trouxeram alívio, mas confirmaram que eu não estava imaginando aquele padrão de comportamento. Até o fim do dia, a campanha contra mim já estava em andamento. Uma tia ligou perguntando por que eu estava tentando levar meu pai à falência. Um primo enviou uma captura de tela de uma publicação de Ashley, na qual ela afirmava que um parente invejoso e não identificado havia sabotado uma pequena empresa familiar depois de receber ajuda. Meu pai também enviou um e-mail para vários funcionários, copiando meu endereço, afirmando que o financiamento da empresa havia sido prejudicado por uma disputa pessoal de uma acionista minoritária. Ele acreditava que a vergonha me faria voltar atrás. Em vez disso, encaminhei tudo para Caroline. O contador preservou os arquivos originais relacionados ao refinanciamento. A instituição financeira suspendeu a análise do pedido e iniciou uma revisão interna. Também descobri que a empresa possuía valores suficientes a receber para cobrir a folha de pagamento, desde que meu pai cobrasse as faturas em atraso e reduzisse gastos não essenciais. Nenhum funcionário dependia do meu dinheiro para receber salário. A crise existia porque meu pai preferia usar meus recursos em vez de assumir responsabilidade pelas próprias decisões. Naquela noite, ouvi a gravação da reunião uma única vez. As vozes deles pareciam mais calmas do que eu lembrava, e isso tornava as ameaças ainda piores. Por um momento, tive vontade de ligar para meu pai e perguntar se ele já havia me amado por quem eu era, e não apenas pelo que eu podia oferecer. Mas algumas perguntas são armadilhas. Pessoas que se beneficiam da sua dúvida raramente dão respostas capazes de libertá-lo. Então parei de tentar entender por que fizeram aquilo e comecei a pensar no que eu precisava fazer dali para frente. A resposta era simples. Ir embora antes que encontrassem outra maneira de transformar minha vida em garantia para os problemas deles. Desde que fui demitida, eu estava morando no apartamento acima da garagem da casa dos meus pais. Eles diziam que aquilo me ajudaria a economizar dinheiro. Na prática, eu pagava aluguel, arcava com as contas de serviços e permanecia perto o suficiente para resolver qualquer emergência que surgisse. Depois da reunião de família, aquele lugar deixou de parecer uma moradia temporária e passou a se parecer com um posto de vigilância. Minha mãe entrava sem bater na porta. Meu pai verificava constantemente se meu carro estava estacionado do lado de fora. Ashley começou a aparecer com frequência dizendo que precisava procurar bens da empresa. Quando eu perguntava exatamente o que, ela nunca sabia responder. Pouco depois, assinei o contrato de aluguel de um pequeno apartamento de um quarto no lado norte de Chicago. Não era nada luxuoso, mas cabia no orçamento da minha indenização. O prédio era seguro, e a mesa ao lado da janela poderia servir perfeitamente como escritório. Enquanto arrumava minhas coisas, objetos comuns despertavam lembranças antigas. Uma caneca lascada me fez recordar a manhã em que meu pai elogiou minha primeira promoção e, antes mesmo de eu terminar o café da manhã, pediu $5.000 emprestados. Um casaco de inverno trouxe de volta a época em que minha mãe me chamou de egoísta porque eu queria viajar em vez de pagar uma dívida de Ashley. Também existiam memórias felizes. Jantares agradáveis. Momentos de carinho sincero. Era justamente isso que tornava a decisão tão difícil. Mas afeto misturado com controle continuava sendo controle, e a nostalgia não mudava o que estava acontecendo no presente.
Marquei a mudança para uma manhã em que meu pai deveria estar trabalhando em uma obra. De alguma forma, ele descobriu. Quando o caminhão chegou, ele estacionou sua caminhonete atravessada na entrada da garagem. Disse que nada sairia dali até que eu devolvesse o laptop da empresa, arquivos de clientes e outros bens da família. O computador era meu, comprado antes de qualquer investimento na empresa. Os arquivos dos clientes estavam armazenados nos servidores corporativos, não no apartamento. O verdadeiro objetivo dele era apenas atrasar minha saída. Minha mãe ficou perto da garagem chorando alto o suficiente para que os carregadores ouvissem. Ashley me filmava com o celular enquanto narrava que eu estava roubando meus próprios pais. Meses antes, aquele espetáculo talvez tivesse me abalado. Naquela manhã, apenas liguei para a linha policial de atendimento não emergencial e solicitei acompanhamento durante a mudança. Mostrei ao policial que compareceu o contrato de aluguel, recibos, documentos pessoais e uma lista detalhada dos meus pertences. A confiança do meu pai desapareceu assim que uma pessoa imparcial pediu que ele identificasse exatamente quais bens alegava serem dele. Ele apontou para uma cadeira de escritório que minha mãe havia me dado de aniversário. O policial perguntou se existia algum recibo ou acordo por escrito comprovando aquilo. Não existia. Meu pai retirou a caminhonete do caminho. Enquanto as caixas eram carregadas, descobri uma última surpresa. Minha maleta de arquivos, que permanecia trancada, havia sido arrombada. A pasta que continha o acordo original da minha participação societária tinha desaparecido. Não confrontei ninguém. Fotografei a fechadura danificada e enviei as imagens para Caroline. Ela já possuía uma cópia autenticada do documento obtida com o contador, então o desaparecimento do original não alterava nada do ponto de vista legal. Emocionalmente, porém, mudava tudo. Alguém naquela casa havia vasculhado meus documentos particulares, retirado um arquivo importante e esperado que eu duvidasse de mim mesma quando percebesse que ele havia sumido. Carreguei a última caixa para fora. Minha mãe parou diante de mim e disse em voz baixa: "Você vai se arrepender de ter humilhado seu pai." Olhei para ela. "E ele se arrependeu de ter me humilhado?" Ela desviou o olhar. Aquilo foi resposta suficiente. Quando cheguei ao novo apartamento, desembalei apenas o essencial: roupas, utensílios de cozinha, equipamentos de trabalho e uma fotografia emoldurada da minha avó. Ela foi a única pessoa da família que sempre me incentivou a construir uma vida que ninguém pudesse controlar. Troquei todas as minhas senhas, bloqueei meu crédito, ativei alertas de fraude, redirecionei minhas correspondências e removi minha família das minhas redes sociais. Não bloqueei os e-mails, porque Caroline queria manter um registro escrito de qualquer ameaça ou pedido relacionado a dinheiro. No dia seguinte, ela enviou notificações formais para o banco e para a empresa. Informou que eu não renovaria minha garantia pessoal quando a linha de crédito vencesse dentro de 90 dias. Eu não estava exigindo o pagamento imediato da dívida, tomando bens da empresa ou interferindo nas operações. Estava apenas me recusando a comprometer meu futuro por obrigações financeiras que não controlava. Essa diferença era importante. Vingança não seria destruir o negócio deles. Vingança seria deixar o negócio existir sem continuar usando minha vida como sustentação. Meu pai respondeu com apenas uma frase: "Se a empresa quebrar, a culpa será sua." Imprimi o e-mail e o coloquei em uma pasta identificada como evidências. Depois me sentei no chão do apartamento quase vazio e chorei. Não porque desejasse voltar, mas porque ir embora não apagava o amor que eu tinha passado anos tentando conquistar. Antes de parecer paz, a liberdade muitas vezes se parece com luto. Permiti a mim mesma uma única noite para lamentar a família que acreditava ter. Na manhã seguinte, montei minha mesa de trabalho, abri o notebook e comecei a construir a vida que eles sempre disseram que eu não seria capaz de criar. A independência não me transformou da noite para o dia. Ela apenas me deu responsabilidade sem plateia. Ninguém aplaudia quando eu economizava dinheiro, e ninguém podia ser responsabilizado quando uma proposta era recusada. Eu tinha reservas suficientes para cobrir minhas despesas básicas, então nunca precisei fingir que estava passando necessidade. A verdadeira pressão vinha do tempo. Cada mês sem uma renda estável reduzia minhas opções. Daniel Ortiz, um amigo da faculdade, foi a primeira pessoa para quem contei toda a história. Ele havia criado um pequeno estúdio de desenvolvimento web depois de romper com um sócio controlador.
Por isso entendia muito bem a diferença entre apoio e resgate. Daniel não tentou resolver minha vida. Ele me ajudou a definir preços para meus serviços, revisou meu modelo de contrato e fez uma pergunta que ficou na minha cabeça. Você fala o tempo todo sobre abrir sua própria agência. Então por que passa as manhãs procurando autorização para trabalhar para outra pessoa? A pergunta me incomodou justamente porque era verdadeira. Criei um site simples com o nome Northline Strategy e passei a oferecer planejamento de campanhas, posicionamento de marca e pesquisas de mercado para empresas locais. Meu primeiro cliente foi um estúdio de atividades físicas do bairro. O proprietário havia gastado muito dinheiro com anúncios que geravam atenção, mas quase nenhuma matrícula. Passei 2 semanas conversando com clientes, reformulando a mensagem do estúdio e criando uma campanha de indicação. Em apenas um mês, o proprietário conquistou 38 novos alunos e me apresentou a outros 2 empresários. Depois veio um fracasso que acabou sendo necessário. Um grupo de restaurantes me contratou para um lançamento, mudou o escopo do projeto diversas vezes, rejeitou todas as propostas apresentadas e ainda atrasou o pagamento. Minha família havia me condicionado a acreditar que qualquer conflito deveria ser resolvido trabalhando mais, mesmo sem receber por isso. Por pouco não repeti o mesmo erro. Em vez disso, apliquei as cláusulas do contrato que Daniel me ajudou a elaborar. O cliente pagou a multa de cancelamento. Perdi o projeto, mas preservei minha dignidade, e aquela lição valeu mais do que o valor da fatura. Nem todas as semanas foram de progresso. Em determinado mês, 2 clientes atrasaram pagamentos. Meu notebook apresentou problemas durante um prazo importante e uma proposta na qual investi mais de 40 horas acabou ficando com uma agência maior. Por alguns momentos, o pânico fez a dependência parecer uma opção confortável. Cheguei a pensar em responder minha mãe e perguntar se meu antigo quarto ainda estava disponível. Então me lembrei do contrato desaparecido e da assinatura falsificada. Voltar não seria encontrar abrigo. Seria simplesmente se render em um lugar familiar. Usei minha reserva de emergência, renegociei prazos de pagamento e continuei trabalhando. Enquanto isso, os e-mails da minha família se tornavam cada vez mais desesperados. Primeiro, meu pai pediu um empréstimo temporário de $30 mil. Como não respondi, minha mãe escreveu dizendo que um dos funcionários estava prestes a ter um filho. Ashley afirmou que fornecedores estavam se recusando a fazer entregas porque eu havia prejudicado a reputação da empresa. Os relatórios do contador mostravam uma realidade bem diferente. Meu pai ainda não havia cobrado quase $90 mil em pagamentos atrasados de clientes. Ashley havia lançado na empresa despesas com hotéis de luxo, móveis caros para seu apartamento e até um fim de semana de aniversário. Minha mãe continuava gastando milhares de dólares em eventos sociais enquanto pagamentos importantes, como seguros essenciais, permaneciam pendentes. Autorizei o contador a apresentar ao conselho um plano formal de recuperação financeira, incluindo cobrança dos valores em aberto, venda do SUV excedente, suspensão de benefícios dos sócios e redução de despesas não essenciais. Não enviei nenhum dinheiro. Meu pai rejeitou o plano, classificando-o como desrespeitoso. 2 semanas depois, ele demitiu 3 funcionários iniciantes enquanto Ashley mantinha seu cargo, seu veículo e sua conta de despesas corporativas. Naquele momento, qualquer culpa que eu ainda sentia por não realizar outro resgate financeiro desapareceu. A narrativa pública da família também ficou mais agressiva. Ashley publicou que eu havia utilizado informações confidenciais de clientes para criar a Northline. Meu pai contou a fornecedores que eu tinha bloqueado contas da empresa, o que era completamente falso. Minha mãe chegou a ligar para ex-colegas de trabalho e me descreveu como emocionalmente instável. Caroline respondeu com uma notificação formal exigindo o fim dessas acusações, acompanhada de documentos que comprovavam que os clientes da Northline não tinham qualquer relação com a Carter Custom Interiors. A maioria das pessoas teria parado por aí. Ashley publicou uma foto da notificação enviada pelos advogados, acrescentou um emoji de risada e escreveu: "A verdade incomoda quem tem culpa." Naquele momento, a postagem parecia apenas mais uma provocação, mas mais tarde ela se tornaria importante. Durante os 4 meses seguintes, continuei trabalhando sem anunciar cada conquista. A Northline cresceu de um único cliente para 7. Passei a colaborar com Daniel em projetos que exigiam desenvolvimento de sites e contratei uma designer freelancer em vez de fingir que conseguia fazer tudo sozinha. Também comecei a participar de eventos do setor.
Não para aparentar confiança, mas para desenvolvê-la de verdade. Foi em um desses encontros que conheci Vanessa Colli, uma diretora regional de marketing reconhecida por revitalizar marcas do varejo. Ela questionava minhas ideias, indicava leituras e, com o tempo, me convidou a apresentar uma proposta para uma rede de lojas independentes de artigos para casa. Aquele projeto tinha potencial para transformar meu negócio. Mas preparar a apresentação me obrigou a enfrentar um medo antigo. E se minha família estivesse certa? E se meu valor dependesse apenas do dinheiro que eu conseguia gerar? Reescrevi a proposta 3 vezes até perceber que ainda estava tentando provar meu valor para pessoas que nem estavam presentes. Então parei. Passei a focar exclusivamente nos desafios e objetivos do cliente. A Northline conquistou o contrato porque a estratégia fazia sentido, não porque minha história era dramática. Na noite em que assinei o acordo, recebi uma mensagem de voz do meu pai. O tom dele estava mais suave do que de costume. Disse que o banco talvez não renovasse a linha de crédito da empresa sem minha participação e pediu que eu me lembrasse das minhas origens. Ouvi a gravação uma única vez. Não apaguei nada. Depois abri a pasta de documentos financeiros e observei novamente a resolução com a assinatura falsificada. Eu me lembrava muito bem de onde tinha vindo. Era exatamente por isso que nunca poderia voltar sendo a mesma pessoa. A campanha desenvolvida para a rede de artigos para casa superou as metas previstas para o trimestre, e Vanessa me convidou para apresentar o caso em uma conferência regional de marketing. O convite tinha um significado especial porque havia sido conquistado por mérito próprio, não facilitado por alguém que compartilhava meu sobrenome. Passei semanas revisando números, verificando informações e ensaiando até conseguir explicar toda a estratégia sem depender dos slides. Na manhã do evento, Caroline me ligou. A Carter Custom Interiors havia entrado com uma ação judicial contra mim. A empresa alegava que eu tinha utilizado recursos corporativos de forma indevida, obtido informações confidenciais e interferido intencionalmente na relação da empresa com seu credor. Meu pai finalmente transformará a campanha de acusações em um processo formal. Uma ação judicial parece séria e convincente à primeira vista, mesmo quando as acusações não correspondem aos fatos. A ação poderia assustar clientes, consumir minhas economias e até me arrastar de volta para o mesmo ciclo familiar por meio de um conflito interminável. Mas Caroline não parecia preocupada. Ela disse apenas: eles acabaram de nos dar o direito de solicitar todos os registros deles durante o processo. Aquela frase ficou na minha mente. Durante toda a vida, meu pai controlou a narrativa escolhendo quais fatos seriam conhecidos e quais permaneceriam escondidos. Em um processo judicial, porém, documentos falam mais alto que versões. Respondemos às acusações e apresentamos pedidos relacionados à resolução com assinatura falsificada, ao uso indevido da minha identidade, ao descumprimento do acordo societário e às declarações falsas feitas contra mim. Também solicitamos acesso a extratos bancários, relatórios de despesas, comunicações internas, correspondências com credores e ao histórico eletrônico do documento que continha a assinatura atribuída a mim. Depois disso, subi ao palco da conferência. Não mencionei minha família. Falei sobre confiança do consumidor, posicionamento autêntico de marca e sobre como empresas fracassam quando confundem aparência com valor real. A ironia não passou despercebida. Durante anos, meus pais investiram na imagem de sucesso enquanto eu sustentava silenciosamente tudo o que existia por trás dela. A Northline prosperava porque eu finalmente havia aprendido a lição oposta. Credibilidade só tem valor quando é sustentada pela realidade. Após a apresentação, vários empresários vieram conversar comigo. 2 deles solicitaram propostas de trabalho. Uma publicação especializada também pediu uma entrevista sobre a campanha. Eu deveria ter me sentido completamente realizada. Mas o processo continuava ocupando espaço nos meus pensamentos. O sucesso não eliminava o medo. Apenas me dava algo valioso que merecia ser protegido dele. Cerca de um mês depois, começou a fase de análise dos documentos. O especialista financeiro contratado para revisar os registros descobriu que Ashley havia criado a falsa resolução usando como base um modelo de financiamento anterior. Os dados do arquivo mostravam que ela inseriu meu nome diretamente no documento. Também foi encontrado um e-mail do meu pai orientando que tudo parecesse um procedimento comum para evitar que o credor entrasse em contato comigo antes do feriado. Minha mãe havia escrito:
Emily vai assinar quando perceber que não conseguimos continuar sem isso. O plano era simples. Apresentar o financiamento como uma situação irreversível e me pressionar emocionalmente a aceitar tudo depois que estivesse praticamente concluído. Os documentos também derrubaram completamente a acusação de que eu havia retirado o dinheiro da empresa. Todos os registros mostravam recursos saindo de mim para o negócio, nunca o contrário. Pelos contratos assinados, a empresa ainda me devia valores emprestados e encargos previstos nos acordos. Enquanto isso, os relatórios revelaram que meu pai utilizava recursos corporativos para despesas pessoais relacionadas a propriedades particulares. Minha mãe registrava eventos sociais sem ligação direta com o desenvolvimento da empresa. As despesas de Ashley eram ainda mais problemáticas do que o contador imaginava inicialmente. Ao longo de 2 anos, ela havia gasto mais de $60.000 em viagens, roupas, restaurantes e pagamentos destinados a um consultor que, na verdade, era seu namorado. As evidências também mostraram o cuidado que eles tinham em administrar a aparência dos fatos. Mensagens internas revelavam minha mãe orientando meu pai sobre o que dizer aos funcionários, enquanto Ashley preparava publicações para as redes sociais antes mesmo de receberem respostas dos credores. Eles estavam construindo uma narrativa pública na qual eu seria responsabilizada por todas as consequências dos gastos e decisões deles. Aquilo me machucou mais do que os insultos impulsivos daquela noite de Ano Novo. Ao mesmo tempo, o planejamento que tornava a traição mais dolorosa também a tornava mais fácil de comprovar. Datas, anexos, versões de documentos e registros bancários transformaram anos de negação em fatos concretos, impossíveis de serem descartados como simples mal-entendidos. Quando o advogado deles analisou as evidências, a postura mudou. Meu pai parou de enviar mensagens ofensivas e começou a fazer apelos. Minha mãe escreveu dizendo que famílias não deveriam expor os erros umas das outras. Ashley apagou as publicações que havia feito, incluindo a foto da notificação enviada por Caroline. Mas capturas de tela e registros das plataformas já haviam preservado tudo. Após concluir sua análise, o banco decidiu não renovar a linha de crédito sob a administração atual da empresa. A decisão não aconteceu porque eu pedi punição. Aconteceu porque a empresa apresentou documentos inconsistentes, acumulava obrigações atrasadas e ocultava despesas pessoais. Fornecedores passaram a exigir condições mais rígidas. Um cliente importante cancelou um contrato após sucessivos atrasos. Meu pai tentou me responsabilizar publicamente, mas os próprios e-mails dele agora faziam parte dos registros do processo. Você revelaria a verdade se isso significasse assistir pessoas que um dia amou perderem tudo o que construíram sobre o seu silêncio? Foi uma pergunta difícil para mim. Caroline me lembrou que ainda existia a possibilidade de um acordo, desde que as acusações falsas fossem retiradas e os prejuízos financeiros fossem tratados adequadamente. Concordei. Eu não precisava de prisão, humilhação pública ou vingança. Precisava apenas limpar meu nome, ter meus investimentos reconhecidos e encerrar definitivamente o acesso deles ao meu futuro. Eles recusaram a primeira proposta de acordo porque exigia uma retratação formal por escrito. 3 semanas depois, quando o banco iniciou procedimentos para vender equipamentos da empresa vinculados às dívidas, eles pediram para retomar as negociações. A mediação final aconteceu 11 meses depois daquela véspera de Ano Novo. Meu pai apareceu usando um terno que parecia grande demais para ele. Minha mãe carregava uma pasta cheia de fotografias da família, como se lembranças da infância pudessem servir de argumento. Ashley sequer conseguia me encarar. A Carter Custom Interior já não funcionava sob o controle do meu pai. O banco havia vendido diversos veículos e equipamentos. Os projetos restantes foram transferidos para outra empresa do setor, e a família colocou a casa de férias à venda para cumprir suas obrigações financeiras. Ashley perdeu o cargo que ocupava e ainda enfrentava cobranças relacionadas a despesas que não haviam sido autorizadas. O círculo social deles não diminuiu porque eu contei uma história emocionante. Ele diminuiu porque fornecedores, funcionários e parentes finalmente compararam o que minha família dizia com aquilo que os documentos realmente demonstravam. O advogado deles apresentou uma proposta de acordo. Todas as acusações contra mim seriam retiradas. Os empréstimos que fiz à empresa seriam reconhecidos oficialmente. Eu receberia parte dos valores devidos com os recursos obtidos pela venda de ativos, e eles assinariam uma declaração corrigindo as alegações de que eu havia roubado dinheiro ou prejudicado a empresa intencionalmente.
Meu pai e Ashley também assumiriam responsabilidade pela apresentação da resolução contendo informações falsas. Em troca, eu concordaria em não buscar indenizações civis adicionais além dos valores negociados. As decisões relacionadas a instituições financeiras ou órgãos competentes seguiriam seu próprio curso. Eu não esconderia nem exageraria nenhuma evidência. Em determinado momento, meu pai pediu para conversar comigo em particular. Caroline permaneceu por perto. Você conseguiu o que queria, ele disse. A empresa acabou. Olhei para ele e percebi que ainda acreditava que as consequências sempre precisavam ser culpa de outra pessoa. Eu só queria que você parasse de usar meu nome e meu dinheiro, respondi. Você poderia ter salvado a empresa. Eu a salvei várias vezes. Cada ajuda que recebeu foi usada para evitar mudanças reais. Minha mãe abriu a pasta que havia levado e espalhou fotografias sobre a mesa. Aniversários. Formaturas. Manhãs de Natal. Nada disso significa alguma coisa para você? Significa, sim, respondi. É justamente por isso que tudo isso doeu tanto. Mas boas lembranças não justificam atitudes erradas. Ashley finalmente decidiu falar. Disse que alterou a resolução porque meu pai a convenceu de que a empresa entraria em colapso sem aquilo e porque acreditava que, no fim, eu acabaria concordando. Eu acreditava que ela realmente estava com medo. Mas também acreditava que medo não elimina a responsabilidade. Ela havia me ridicularizado, ameaçado minha carreira, usado recursos da empresa para benefício próprio e ajudado a transformar um documento falso em instrumento de pressão. Eu não precisava odiá-la para recusar seu pedido implícito de absolvição. No final, eles assinaram. A retratação formal foi enviada para funcionários, parentes, fornecedores e todas as pessoas que receberam as acusações originais. O texto não me transformava em heroína. Apenas registrava os fatos. Informava que eu havia investido recursos pessoais significativos na empresa, que não tinha roubado dinheiro nem informações corporativas e que havia recusado novas garantias financeiras após a utilização não autorizada de um documento associado ao meu nome. Aquela declaração simples custou mais orgulho a eles do que qualquer insulto que eu pudesse ter feito. O valor que recuperei foi menor do que tudo que investi ao longo dos anos. Mesmo assim, foi suficiente para eliminar o último vínculo financeiro entre nós. Usei parte desse dinheiro para expandir a Northline e criar um pequeno fundo de apoio para profissionais que estivessem deixando negócios familiares marcados por controle excessivo. Daniel tornou-se meu parceiro digital de longo prazo. Vanessa passou a integrar meu conselho consultivo. Também contratei 2 funcionários, incluindo um dos profissionais dispensados quando meu pai decidiu preservar os privilégios de Ashley. O acordo resolveu questões financeiras, mas não restaurou nosso relacionamento. Eu me recusava a fingir que documentos assinados eram capazes de criar arrependimento verdadeiro. Minha mãe continuou enviando cartões em datas comemorativas sem mencionar nada do que aconteceu. Ashley apresentou um pedido de desculpas que falava muito mais sobre o medo que ela sentiu do que sobre o impacto das próprias escolhas. Meu pai alternava períodos de silêncio com mensagens sugerindo novas oportunidades de negócios. Quanto à família, eu respondia apenas quando era realmente necessário e nunca voltava a discutir dinheiro. Manter limites parecia algo repetitivo porque precisava ser repetido para pessoas que interpretavam qualquer exceção como uma nova permissão. Com o tempo, as mensagens deles começaram a diminuir. A distância que surgiu não foi dramática. Foi apenas sincera. 1 ano depois daquela declaração feita à meia-noite, passei a véspera de Ano Novo no meu próprio escritório, cercada por amigos e colegas. Às 23h58, recebi um e-mail do meu pai. Ele escreveu que esperava que pudéssemos recomeçar e perguntou se eu estaria disposta a ajudar a financiar uma nova empresa menor. Por um instante, quase ri. Mas o que senti foi algo diferente. Clareza. Respondi. Espero que você consiga reconstruir sua vida de forma responsável. Eu não vou financiar, garantir ou participar desse negócio. Qualquer relação pessoal entre nós exigirá tempo, responsabilidade e respeito, sem qualquer acesso ao meu dinheiro. Quando o relógio marcou meia-noite, não ergui uma taça para celebrar a queda deles. Ergui uma taça para celebrar o limite que me salvou. A verdadeira vitória não foi fazer minha família sofrer por ter me rejeitado. Foi parar de sofrer para que eles continuassem confortáveis.
Eles me chamaram de inútil porque acreditavam que eu sempre pagaria pelo direito de pertencer à família. No final, perderam o negócio, a reputação e o controle que haviam protegido durante anos graças ao meu silêncio. Eu perdi algo também. Perdi a ilusão de que amor precisava ser comprado. E foi a coisa mais valiosa que já deixei de pagar. Agora, pense por um momento, se sua família só pedisse desculpas depois que o dinheiro desaparecesse, você perdoaria imediatamente ou esperaria até que as atitudes finalmente correspondessem às palavras? Esperamos que esta história fictícia tenha proporcionado reflexão, emoção e um desfecho significativo. Todo o conteúdo apresentado foi criado exclusivamente para entretenimento e reflexão educativa. Histórias como esta nos lembram que a vingança nem sempre é barulhenta ou dramática. Às vezes, a maior resposta possível é construir uma vida tranquila, bem-sucedida e completamente fora do alcance de quem um dia tentou destruir sua confiança. Obrigado por acompanhar.